16 horas e 11 minutos. Os ataques às escolas, como aconteceu na última semana no Canadá, podem ser ligados a questões de saúde mental. Como esse tema deve ser trabalhado dentro das próprias escolas? A Estela Ribeiro conversou com o Dr. Anderson Rosa, professor e pró-reitor de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas da Universidade Federal de São Paulo e também coordenador do Projeto de Promoção da Saúde Mental nas Escolas, que falou dos perigos dessa associação. Professor, a gente teve essa semana mais um ataque a uma escola, dessa vez no Canadá. Uma menina de 18 anos que foi aluna dessa escola, já não era mais, invadiu a escola e acabou matando crianças. A gente tem alguma maneira de fazer alguma associação desses casos de violência dentro das escolas com a saúde mental dessas pessoas? Bom, primeiro eu gosto de pensar, Estela, a saúde mental como uma ferramenta que propicia o processo de aprendizagem. Então, acho que antes da gente falar da violência nas escolas, é importante a gente falar de saúde mental nas escolas, porque sem saúde mental, professores e estudantes não conseguem exercer bem o seu papel de ensino-aprendizagem. Quando a gente coloca a violência no aspecto da saúde mental, tem que tomar muito cuidado aqui para não cair na armadilha de que pessoas com transtornos de saúde mental são necessariamente potenciais agressores, porque isso não é verdade. A violência é um fenômeno muito mais complexo que poderia ser explicado pela banalização do mal, como dizia a nossa autora Hannah Arendt, pelo aumento das relações violentas que tem pelas redes sociais, pela violência na forma de poder excluir ou eliminar o outro, que vem dessa nova geração, que foi alfabetizada com redes sociais, que quando eu tenho um conflito eu vou lá e elimino aquela pessoa da minha rede de convivência. Então tem que tomar muito cuidado para não associar o transtorno mental ao aumento do índice de violência, porque eu acho que aqui a gente pode cair em armadilhas e aumentar o estigma da saúde mental, que é um processo que a gente vem tentando desfazer desde a década de 90 com o processo da reforma psiquiátrica. Lembrando que, historicamente, as pessoas com transtorno mental elas eram trancadas em manicômios, elas viviam condições insalubres justamente porque tinha esse preconceito na sociedade. Então, a gente está no momento de se distanciar e de tratar as pessoas com transtorno mental com respeito, com dignidade, e a associação com violência ela pode ser perigosa. Perfeito, perfeito. E muito tem se falado também nas mídias que a autora desses disparos, no caso, era uma menina trans. E aí gerou um certo desconforto, uma associação dessa história de vida dela, do processo de transição que ela passou, talvez pudesse ter causado algum transtorno, alguma coisa assim. Outro erro que a gente comete falando esse tipo de coisa, né, professor? Não, com certeza. Infelizmente, um suicídio, ou a morte de pessoas tem que ser lamentado. O que a gente recomenda, inclusive nos projetos aqui da universidade, nesse projeto que eu coordeno nas escolas, que é um projeto vinculado à Fundação Mafre, que tem parceria com vários estados do Brasil e municípios, é que no caso de uma violência e um suicídio, a principal ação é cuidar das pessoas, evitar tentar relações de causa e efeito do porquê isso aconteceu, porque não ajuda e gera mais sofrimento. Então, fazer essa associação direta de ser uma mulher trans, a autora dos atos de violência, não vai ajudar no debate. Eu vi algumas colunas que me deixaram muito preocupado, associando essa questão da transição de gênero, do uso de hormônios, e não tem nada relatado na ciência de que aumenta a agressividade ou que tenha o risco de violência por essas pessoas por conta do processo de transição de gênero. O que a gente tem de dados é exatamente o contrário. Então, o Brasil, há 16 anos, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esse é um dado que não temos que nos orgulhar. Então, me parece que as pessoas trans na sociedade atual elas são muito mais vítimas do que potenciais agressoras. Professor, e como é esse trabalho do incentivo à saúde mental dentro das escolas? É uma abordagem diretamente com os alunos, com os educadores? E a gente trabalha com os professores, tentando dar ferramentas para que esses professores possam lidar com as questões de saúde mental. Lembrar que a formação do professor ainda carece de um maior aprofundamento nas questões de saúde mental. E aqui, Estela, a gente tem que tomar cuidado para não achar que devemos delegar ao professor responsabilidades que são de profissionais de saúde. Então, a gente não quer que a escola vire um espaço de cuidado, não é nada disso.
mas a gente quer que a escola entenda as questões de saúde mental, que a escola possa ser um espaço de promoção da saúde, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos. Então, na escola a gente desenvolve, né, habilidades sociais, a gente tem momentos de atividade física, a gente tem oportunidade de uma alimentação saudável, a gente aprende, né, sobre diversas coisas, e a educação também ajuda a gente a promover saúde mental, boas relações sociais. Então, a escola, na essência, ela tem que promover saúde, e é isso que o nosso projeto tenta induzir. E na vigência de pessoas com transtornos mentais, a escola tem que saber o que fazer, né? Então, diferenciar o que é um caso grave, que precisa ser imediatamente enviado para o serviço de saúde, ou outras questões, né? Uma pessoa que está em acompanhamento, como que eu preciso adaptar o processo pedagógico para que ela consiga encontrar o máximo do seu potencial e aprender, né? Então, o projeto ele vai trabalhando dessa forma, na formação de professores, a gente vai produzindo materiais, né? Então, isso é uma outra coisa importante. Temos muitos artigos científicos, mas cientista costuma falar para si mesmo, né, ou para o seu próprio grupo. Então é importante fazer livros, né, que professores de todas as áreas do conhecimento consigam acessar e fazer com que aquele conhecimento se torne parte do seu processo de trabalho em sala de aula. E nesse contato com os profissionais da educação, você nota que a saúde mental, a gente não está falando agora só dos alunos, né? Os professores, os educadores, as pessoas que trabalham, também precisam estar sãs mentalmente para desenvolver melhor as suas funções. Você nota uma preocupação também nesse sentido? Eu não consigo motivar os professores a trabalharem com as questões de saúde mental dos estudantes, né, se a gente também não reconhecer que a saúde mental é um ponto importante dos trabalhadores de uma forma geral, né, e os professores em especial têm aumentado muito o adoecimento, né, então tem sido uma das principais causas de ausência no trabalho, de afastamento. Recentemente a legislação tem mudado, né, então a expectativa nossa é que nos próximos anos, né, com a saúde mental sendo também uma doença ocupacional, que a gente possa ter melhores programas de acompanhamento da saúde mental. Mas eu também falo que a saúde mental, né, ela não é fruto só dessa relação direta entre a nossa vida no trabalho, né? Não adianta nada eu esperar ter saúde mental e achar que o meu trabalho me adoece se eu também não fizer o mínimo que eu puder fazer, né? É claro que aqui respeitando as possibilidades de cada um, mas eu preciso tentar ter uma vida saudável, se possível praticar atividade física, me alimentar bem, dormir bem. Não tem trabalho, né, que não causará problema de saúde mental se a gente também não tiver esses outros elementos da nossa vida pensados, incorporados em práticas mais saudáveis. Muito bom, sempre importante falar de saúde mental, né, Tomás? E a Estela em grande fase, hein? Muito legal Voando. Essa matéria, esse trabalho aqui para o nosso Link TMC. A gente vai agora com o noticiário local, mas